Alô? Oi? Boa noite. Boa noite, a paz de Deus. Boa noite, a paz, Luiz. A paz de Deus. Alô, Luiz. Rapaz, você tá no ar, pode falar. A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Pode falar, que tá no ar. Hoje está meu sacrificado hoje, mas que Deus possa abençoar todos vocês, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vamos trazer para vocês a palavra de Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, como eu falei no convite aí do programa do Tony França, a frequência do ouvinte, né? Eu faço um convite para todos vocês para ser justiça de Deus. Mas como ser justiça de Deus? O Senhor Jesus nos disse, no livro de João, capítulo 14, versículo 22, 23, a pergunta que foi feita por um apóstolo, que disse: Senhor, de onde vens que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Então Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amarás. E viremos para ele, e nele faremos morada. Então veja bem, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, atende os meus mandamentos, e meu Pai amarás. E viremos para ele, e nele faremos morada. O mesmo também diz no João capítulo 15, versículo 6, 7. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E aí, como uma vara que quando é cortada da árvore, ela seca, assim também a pessoa sem Deus, a pessoa sem Jesus, ele está sem força nenhuma, está sem vida. Então Jesus diz assim: como a vara secará, e os corta e lança no fogo, e no fogo arderá. Então a promessa final é essa. Versículo 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Então veja bem, aí está. Quer dizer, se cumpre aqui o que diz o versículo 21, de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você pode ser justiça de Deus. Eu e você e eu, qualquer que se dedica à palavra de Deus, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele pode ser justiça de Deus. Agora, nós temos que estar na obediência da palavra de Deus, se preparar com jejuns e santificação e oração. Quer dizer, primeiro passo é se santificar, jejuar e orar. É aquilo que Jesus disse para Pedro, quando eles tentaram curar um doente que tinha problemas de ataque epilético, né? Um demônio apanhava, jogava no chão, às vezes queria afogá-lo, às vezes queria entrar no fogo, né, e tal.
queria se suicidar. Então veja bem, aquele pai de família trouxe para os discípulos de Jesus, os quais já tinham recebido instruções que no nome deles poderia expulsar demônio, curar enfermo e tal. Jesus diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, né? Nada vou lhe fará dano algum. Mas ainda não puderam expulsar aquele demônio daquele rapaz. Por que não puderam? Porque não estavam preparados com santificação, com jejum e oração. E aí, o pai de família falou para Jesus, Senhor, eu trouxe meu filho que tem esse problema de ataque, de um demônio pega, quer matar no fogo, quer matar afogado, que se atira do chão, se quebra todo. E eu trouxe para os teus discípulos, e os teus discípulos nada puderam fazer. Então o Senhor Jesus falou, ô geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vocês sofrereis os danos? Quer dizer, as pessoas estavam com Jesus, recebiam todas as instruções, mas ainda não tinha essa autoridade. O que estava faltando? A santificação, jejum, muito jejum e oração. Então, veja bem, aí está. Você pode passar a ser justiça de Deus quando você dá ouvido aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E aí, quer dizer, você se completa o versículo que diz em João 7, João 5, aliás, João 15, capítulo 15, e o versículo é 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Então aí se cumpre aqui o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus, aquele que está desgarrado de Deus. Se reconcilie com Deus. Quer dizer, passa a ouvir, a ler a Bíblia Sagrada, a meditar, a jejuar, a orar, quer dizer, se santificar. Aí sim, aí você passa a ser justiça de Deus. Aí você tem autoridade sobre todos os mal. E você tem autoridade para mudar qualquer situação no seu país. Quer dizer, você tem autoridade sobre as autoridades. O que é isso, irmão Luiz? Autoridade sobre autoridade. Sim, você tem autoridade espiritual sobre presidente, sobre governadores, qualquer que seja a autoridade. Você tem autoridade sobre elas. Você manda e elas têm que obedecer. Mas isso aconteceu nos longos dos tempos. Esses governadores, esses presidentes anteriores, sempre deram ouvido a espíritos, mas espírito de macumbeiros, espírito de feitiçaria, de macumbaria, que sempre eles tinham um guru que orientava eles. Quer dizer, por isso que aqui no Brasil está essa desgraça total aí, quer dizer, muita fome, quer dizer, muita peste, quer dizer, desemprego. O país foi vendido, sempre foi vendido para o exterior, desde quando começou. Começou Portugal vindo aqui para tirar os bens do Brasil. Depois, aí quando vem a independência, o Brasil, independência ou morte, pá, quer dizer, ficou independente? Não ficou. Continuou sendo na dependência dos estrangeiros. Então, quer dizer, e sempre eles tinham um guru, sempre tinha uma igreja de Roma que dirigia os políticos, e tal, eles iam lá para Paricar, os papados, os padres, quer dizer, aí, quer dizer, como na presença dos romanos eles não sentiam o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus lá dentro, aí eles buscavam terreiro de macumba, as mães de santo, aqui lê a mão, aqui faz revelação, quer dizer, e faziam trabalho, sacrifício para manter eles no poder.
Então, veja bem, quer dizer, eles seriam juízes da esquerda. Mas esse juiz da esquerda, esses pais de santo, mãe de santo, esses gurus, está debaixo de nossos pés em nome de Jesus. Estão debaixo. Não quer dizer, não, então, eu no começo da minha fé, eu já acabei com a farra de um, que achava que era o tal, quer dizer, e de outra também, que achava que era tal. Um dia eu fiz, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, fiz uma que estava na televisão, ao vivo, passar vergonha, passar mal lá, na frente das câmeras, né? E aí a Hebe Camargo disse, o que está acontecendo, o que foi e tal, você quer um copo com água e tal? Ela diz, olha, eu vi um vulto preto e tal, aí depois abriu a boca, ninguém tem direito de julgar ninguém, só quem pode julgar é Deus. Nós podemos julgar e condenar, em nome de Jesus. Nós não fazemos nada sem Jesus. Então veja bem, aí está. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, veja bem, o que ocorre? O que ocorre é que as pessoas, esses evangélicos aí, que se assumem entidade, que fundam entidade, eles querem ser o tal, eles querem ser o Deus, eles querem, põe aí uma meia dúzia de pastores, de obreiros, para trabalhar para eles, quer dizer, para viver em estado de santificação, com jejum e oração, orando por aquela entidade. Aquela entidade é um Deus, aquela entidade realmente é um anjo que caiu do céu. Caiu mesmo. O anjo que caiu do céu foi Satanás. Jesus não caiu, Jesus desceu do céu. Ele desceu para fazer justiça. Agora, o Satanás é que caiu do céu. Ele caiu. Então, veja bem. Mas aí, quando você fala referente à justiça de Deus, aí esses macumbeiros dizem, mas ninguém pode julgar ninguém. Só quem pode julgar é o Todo-Poderoso. Sim, ele pode julgar. Ele é o julga final. Ele vem na justiça final. Aí ele julga aquele que julgou e não andou nos caminhos. Aquele que julgou e se desviou. Aquele que julgou, mas julgava para si próprio. Não julgava para fazer justiça celestiais. Ele julgava para manter um povo debaixo dos seus pés, para manter-se no poder, juntamente com os governadores, com os presidentes. É o que fazia a igreja romana e é o que fazia os macumbeiros e os feiticeiros, os gurus. Então aí está, meu amigo. Aí está o recado. Não fique mais nessa dependência de consultar pai de santo, mãe de santo, orixá, caboclos e guia. Porque quando você faz isso, você só está suscitando a ira de Deus sobre vós. Mas como assim? O que Jesus falou lá no começo, lá em Abraão, como Jesus disse, eu sou antes de Abraão, o que ele falou em Moisés é o mesmo que ele falou nos últimos momentos aqui na terra. Então não tem esse negócio de dizer não e tal, nós estamos no Novo Testamento e o Velho Testamento já passou, agora o que tem que se cumprir é o Novo, sim. E o Novo, ele foi baseado no Velho. O próprio Jesus disse, não pense que vim destruir as leis ou as profecias. Não vim destruir, mas as cumprir. Pois até que os céus e a terra se passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei. Ou nenhum jota, nenhum tio pode tirar da lei. Tudo tem que se cumprir. Então, veja bem. Mas as pessoas, eles desviam. Desvia. Para começar, a igreja romana, que não era para fazer imagem de escultura, não era para buscar outros deuses, ela foi buscar outros deuses, fez imagem de escultura, adorou ao pau, a pedra, se curvou diante dela e ensinou para os seus filhos, que são aqueles que se diz cristão católico, né? Cristão católico. Católico significa cata tudo, né? Então, veja bem, esses ficou debaixo dos pés desses romanos, esses líderes. E aí, quer dizer, como eles não tinham poder nenhum, não tem poder até agora, não tem? Porque Jesus disse assim,
Aquele que crê em mim fará o que eu faço. O que eu faço, ele fará. Porque eu vou para o Pai. E tudo o que pediu o Pai em meu nome, eu o farei. Então, veja bem, um Papa deveria curar enfermos, expulsar demônios e assim por diante, assim como fez Pedro. O Papa não está no lugar do Pedro? Não, ele diz que foi, está no lugar do... O primeiro Papa foi Pedro, porque Jesus deu a chave do céu para ele, e aí tal, quer dizer, sendo que fundou-se a Igreja Romana 300 anos, 300 e poucos anos depois da passagem de Cristo. Mas ele ficou no lugar de Pedro, quer dizer, e esses outros 300 anos, quem ficou? Quem estava, quer dizer, não teve sequência, porque o cristão foi abatido, o cristão, quer dizer, fizeram desaparecer. Mas tudo isso porque Deus permitiu. Deus queria se concluir o Novo Testamento. E ia ficar fechado por longos tempos. E ficou fechado. Veio se abrir 1.300 anos depois da Igreja Romana, e na mão do padre lá, o Martinho Lutero, que levantou para se opor. E aí, quer dizer, de lá para cá, foi se lutando e está até hoje, já se completando já 500 e poucos anos. E aí, quer dizer, agora que as pessoas estão entendendo, agora que estão entendendo as profecias. Antigamente não entendia porque Deus não permitiu entender. Mas eles achavam que era o tal e tal, não tinha poder nenhum, mas ia buscar os pais de santo, os gurus e assim por diante. Então, meu amigo, aí está o convite. Quer ser justiça de Deus? Quer ser justiça de Deus? Então assuma a palavra de Deus. Passa a ler, a meditar todos os dias da sua vida, a fazer vigília à noite, na meditação, na oração e assim por diante. Em jejum e oração. Aí você tem autoridade sobre o mal. E não adianta você ficar com medo de pai de santo, mãe de santo, está debaixo dos seus pés, debaixo dos nossos pés. Como eu acabei de falar. Ele diz, mas ninguém pode julgar ninguém. Sabe quem pode julgar é Deus? Sim, quem pode julgar é Deus. E o que Jesus falou? Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. E se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Nós não podemos pedir nada fora da palavra, mas dentro da palavra, nós temos que orar e vai acontecer. Aí vai chover chuva de bênção, chuva de justiça, chuva de castigo, chuva de fogo, de enxofre, em cima dos demônios e Satanás. Amém? Que Deus abençoe vocês, e voltamos daqui a pouco. Eu queria que Tony França passasse aí o sol de justiça e proteção que faz tempo que não se passa. É o cumprimento da pregação desse momento. Tony França, sol de justiça e proteção. Ok, Luiz, a gente não tá, você não tá me ouvindo, né? Mas só ouve aí pela internet, mas tudo bem, tô te ouvindo bem. Uma pena que o sistema, né? O celular não deu certo hoje, então você tá ligando no fixo, mas você tá ouvindo aí pela internet. Eu estou ouvindo para talvez uns 20 segundos depois. Na voz do Luiz Corte, o cantor e evangelista Luiz Corte, o sol da justiça e proteção. Já já a gente volta, Luiz Corte, diretamente de São Paulo, com o programa Expressão da Verdade. Talvez uns 20 segundos depois. 6, 8, 22, 6, 12, 13. E ouvi uma grande voz do céu que me dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Assim falou pra mim o princípio e o fim, o verdadeiro astro, de mim nunca se afaste. Se tem sede de graça, deixa o mundo, vem.
minhas palavras, ouvir os meus mandamentos, guarda-o no coração, purificar seus pensamentos. Eu abrirei os céus quando vos a mim clamar. Estarei sempre ouvindo quando em verdade orar. Os meus anjos estão presentes e sempre atentos para vos abençoar. Para vos abençoar. A bênção é de graça, juiz Deus está em ação. Examine a sua Bíblia, fale com ele em oração. Quem diz tempo não ter, para ouvir ou para ler, tempo não terá Deus de ouvir suas lamentações. Não se desespere, lê, ouça com atenção. Salmos do Novo Testamento são a arca da salvação. A palavra de Jesus é verdade e luz, sol de justiça e proteção. Sol de justiça e proteção. Recebereis poder, fé, virtude e dons perfeitos. Se vós estiver de mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Quem não está em mim, como um galho secará. Escolhe e lança no fogo, e no fogo arderás. Desperte, meu irmão, converta o seu coração. Sua bênção, tome posse da unção. Pois Jesus Cristo é o Senhor, Rei e Pastor. Sua palavra é um poder. Se obedecer, Ele conduz à salvação. Ele conduz à salvação. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Desperte, meu irmão, converta o seu coração. Não perca a sua bênção, tome posse da unção. Pois Jesus Cristo é o Senhor, Rei e Pastor. Sua palavra é um poder. Se obedecer, Ele conduz à salvação. Ele conduz à salvação. Ok. Tá aí, sucesso, hino Sol da Justiça e Proteção, com Luiz Corte. Vamos diretamente para São Paulo? Está com a gente lá em São Paulo, ver se ele está me ouvindo. Ok, Tony França. Ok. Eu tô ouvindo pela internet só. Vai dar atrasado, né? Tony França. Boa noite e a paz do Senhor a todos vocês que estão ouvindo aí. Boa noite e a paz do Senhor a todos vocês que estão ouvindo aí. Através da internet, através do áudio, né? Então, veja bem, fica meio dificultoso para a gente estar comunicando, porque a gente tem que ouvir depois de 20 segundos, então atrasa muito, né?
Tony França, Então, veja bem, que caminho dificultoso para a gente estar comunicando. eu gostaria de estar ouvindo aí, você falar aí a lista das pessoas que já ligou, se ligou alguém hoje, ou se não ligou ainda, né? Tony França, Sim, Luiz, pra falar. então, Gostaria de estar eu vou... ouvindo aí, você falar a lista das pessoas que já ligou, se ligou alguém hoje, ou se não ligou ainda, né? Olha, Tony França, oi, olha, hoje ligou, eu tô te ouvindo, hoje ligou 5 pessoas, Luiz. 5 pessoas, 5. Bom, então eu vou continuar com a mensagem de Deus aqui. Como o tema de hoje se trata-se de justiça, então vamos continuar com a mensagem que Deus fala na justiça. Então veja bem, as pessoas que ainda não sabem, veja bem, o Senhor Deus preparou desde o princípio, né? Desde o princípio do mundo, que Ele preparou a justiça de Deus através do poder da sua palavra. A sua palavra é Jesus. Então, o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz aqui, que diz, no princípio Ele era o Verbo, Ele era a palavra de Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. A essência do poder de Deus. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem esse poder de Deus, chamado Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 1, já nos diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Então, a terra era sem forma e vazia, quer dizer, era um pó. E havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer, as águas, também as águas são eternas, né? E disse Deus, então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você diz assim, mas que água é essa? É a água que a gente bebe? É a água do mar? Aqui dá o duplo sentido. A água que a gente bebe, a água que é vida e a água que é a palavra. Que o Senhor Jesus disse em João, capítulo 7, que ele diz assim, eu sou, quer dizer, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que tiver vontade de aprender, venha ouvir a palavra. A água que ele falou para aquela samaritana, mulher, quem bebe desta água? Quando ele pediu água à samaritana, que estava com sede e tal. E ela disse, olha, como pode ser, tu sendo um judeu, vem pedir água para mim, que sou mulher samaritana e tal. Sabemos que nós não temos comunicação. E ele disse assim, mulher, se tu soubesse quem é o que te pede água, quem é o que te diz dar de beber, tu pediria, ele te daria água, água viva. Então essa água é o próprio Jesus. Voltando a Gênesis, Gênesis diz assim, ó, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas o que Espírito é esse? A essência, o poder, a unção. Então a água é a palavra, como diz João. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra era Deus. Então, quer dizer, ninguém desses pregadores que eu vejo por aí, ninguém se dá esse tempo de estar ensinando a vocês, assim, mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Por quê? Porque eles querem manter o povo debaixo dos pés dele.
Manter o povo paparicando eles. E tal, pedindo, sua benção, seu padre, sua benção, pastor, ora lá por mim. Então, quer dizer, eles querem que o povo fique paparicando eles. Eu vou direto ao assunto, meu amigo. Você adquire uma Bíblia Sagrada, começa a ler, começa a meditar, e você tem autoridade. Autoridade mais do que o Papa. Por que o Papa não tem autoridade? Não tem. Não tem porque ele não obedece à palavra de Deus. Ele não obedece. Quando Deus disse, não faça para ti imagem de escultura, quer dizer, ele já desobedeceu, já não tem autoridade. Então, veja bem, e você tem poder tanto quanto qualquer outro pastor fingido, mentiroso, que está por aí tomando o dinheiro das pessoas. Então, você tem poder. Então, quer dizer, nenhum se dedica a ensinar as pessoas como eu me dedico, porque eu não tenho interesse de tomar seu dinheiro. Eu não tenho interesse que ninguém venha me paparicar, não e tal, graças ao Luiz Cordes, não, graças a Deus. Foi que me deu entendimento para dividir, para ensinar os outros. Então, veja bem, estou ensinando referente o que é palavra, o que é água e água. Então diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da palavra, sobre o poder, a essência da palavra, que é a água. E disse, haja luz. A palavra falou, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luzes e trevas. Separação entre o bem e o mal. Chamou noite e foi a tarde. Quer dizer, Deus fez separação entre luz e treva. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia. A luz dias. E as trevas chamou noite. Por isso Jesus diz assim, enquanto tiver luz, andar enquanto é dia. A dia é Jesus. Eu sou a luz do mundo. A luz que é sol. A Bíblia faz dois sentidos. A luz que é sol, luminares, a luz que é Jesus. Então, fez separação. Então, veja bem. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Separação entre águas e água. Assim, mas a separação entre água doce e água salgada também faz sentido. Mas Deus está falando aqui referente à palavra dele. A essência do poder. E acho que basta. Outro dia nós aprendemos mais. Vamos finalizar. Tony França, não vai dar para a gente fazer sorteio ainda hoje. Vai acumular porque não chegou ainda 20 número de pessoas. As pessoas continuem ligando. Incentiva os ouvintes a ligarem. Se é que tem interesse de ganhar uma Bíblia Sagrada. Se não, continue no escuro. Se não, vai procurar um macumbeiro. Vai procurar um macumbeiro que ele vai resolver a solução de vocês. Aí ele promete tudo, mas o sentido é o mesmo. É levar para as trevas, para a escuridão, para a cegueira. Ou vai procurar um pastor que vai querer colocar as pessoas debaixo dos pés. Quer dizer, meu negócio é direto. Não tem esse negócio de apoiar ninguém para me paparicar, não. O poder que é dado a mim é dado a você. Eu já fiz oração para pessoas se levantarem na vida. Já fiz oração para pessoas ser curado. Mas agora eu não vou fazer mais, porque as pessoas têm que aprender a orar também. Tem que aprender a orar. E ter diretamente a Deus. Então Jesus disse, não pense que vim trazer paz até, vim trazer espada. A espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então, quer dizer, está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, eu não quero que ninguém fique me paparicando. Eu quero que vocês aprendam a comer com as suas próprias mãos, a andar com seus pés. Andar na luz do Espírito Santo e não na luz que eu estou soprando para vocês. Na luz de um pai de santo, na luz de um pastor, na luz de um papa, na luz de um padre, que nem eles entendem a palavra de Deus. Se entendesse, já tinha parado com essa idolatria. Tony França, não dá para te ouvir logo em seguida, mas eu aguardo. Ok, Luiz. Olha,
passada, a gente vai deixar acumulado aqui, Luiz. Tá bom, Tony Francis, vou finalizar com uma oração. A oração é exatamente a oração do Salmo 140, porque hoje eu estou no espírito exatamente de queimar o capeta. Queimar o capeta e todos os macumbeiros que acreditam nele, que estejam aí torcendo para que as coisas dê errado, recebem fogo em nome de Jesus Cristo. É o Salmo 140, diz assim, ó: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais andam pensando mal no coração continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram-se as línguas como da serpente e o veneno das víboras está debaixo de seus lábios. Só sabe falar besteira, falar palavrões. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não deixe ir por diante os seus maus propósitos, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me, levanta a cabeça, cubra a maldade os seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, para que não torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, e o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Aleluia! Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus. Aleluia e aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até sábado, se assim Deus permitir. Tony Francis, finaliza aí. Um abraço a todos vocês, a direção, Divino Souza e toda a equipe aí da direção. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos no próximo sábado. Um abraço a todos vocês, da direção, Divino Souza e toda a equipe aí da direção. Deus abençoe. Ok, Luiz. Na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos no próximo sábado. Ok, Luiz. Um abraço, bom final de semana. Deus ilumine. E a gente encerrando aqui o nosso programa Expressão da Verdade, nesse dia 7 de março. Uma pena não foi feito com qualidade como a gente deveria fazer, porque faltou aqui um cabo de conexão para o celular, que ele fala diretamente com a gente, né? Luiz Corde, que ouve a gente e tem retorno. Infelizmente, hoje a gente fez o programa, mas não foi 100%. A gente pede desculpa aos ouvintes por essas falhas, né? Que a gente não queria que acontecesse. Mas tá aí, encerrando aqui o nosso programa nesse dia, sábado 7 de março. A gente promete voltar, se Deus quiser, no próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Expressão da Verdade. Deixando aqui os nomes acumulados para o próximo sábado, para a gente fazer o sorteio de uma Bíblia Sagrada aqui no programa Expressão da Verdade. Forte abraço a todos em todo o Brasil, pela internet, também a cidade de Oeiras, cidade vizinha, nossos interiores. Boa noite a todos. Obrigado, Elza Maria, lá nos transmissores. Obrigado, gente. Obrigado, meu povo da igreja em toda a nossa cidade de Oeiras, toda a nossa região. Valeu, gente. Um beijo, um abraço do Tony Francis, do Luiz Corde, a todos. E até sábado, se Deus quiser. Tua voz me acalmou.